De volta para mostrar que tem mais programação cultural rolando neste fim de semana. É a Jornada do Patrimônio, um convite ao cidadão para visitar prédios, espaços históricos e dar uma caminhada pela capital. O SP1 também fez uma jornada pelo nosso patrimônio artístico e cultural e descobriu que tem muita história se perdendo por falta de cuidado. Veja na reportagem de Verusca Donato. Ei, olhe para os lados, para baixo, enxerga a arte. Na Galeria do Rock, o piso e o mural em cima dos elevadores no térreo são do italiano Bramante Buffoni. Ele era pintor, desenhista, gráfico e muralista na década de 50. Na galeria, o moderno da moda e a arte de Buffoni convivem muito bem. A cultura é viva, né? E a gente está sempre, mesmo utilizando a cultura antiga, a gente continua produzindo cultura em cima da cultura que já existe, né? Ter uma integração, ter um contato é realmente importante. Se a gente tem essa oportunidade, é bacana a gente aproveitar. O bom de uma obra de arte fora de um museu é a acessibilidade. Você não precisa comprar ingresso, marcar hora para ver e não há fila. E ainda em alguns lugares, uma obra de arte assim é uma viagem no tempo e na história da cidade. Buffoni espalhou arte por São Paulo, mas nem todo mundo soube enxergar suas obras. A pintura do artista que estava nesse muro, na Avenida Rio Branco, no centro, foi coberta com tinta branca. Essas fotos, que estão numa publicação da USP, mostram que a pintura cobria toda a parede da churrascaria A Cabana. Quando a churrascaria foi vendida, o prédio foi derrubado, mas parte do mural ainda ficou de pé, até ser destruído em junho desse ano pela construtora que comprou o terreno. Gabriel chegou a fotografar a pintura um mês antes. Ela já estava parcialmente coberta, mas ainda dava para ver a assinatura de Buffoni. Eu não entendi, simplesmente, porque tem as outras paredes do estacionamento, do terreno, que não estão pintadas. Então, jogaram a tinta só nesse trecho específico. Essa restauradora diz que ainda dá para recuperar o mural de Buffoni, assim como esse painel do brasileiro Di Cavalcanti. Ele fica na entrada do edifício Triângulo, no centro de São Paulo. O prédio projetado por Oscar Niemeyer foi inaugurado em 1955. O mural mostra os operários que participavam da construção da cidade. Mas em vários pontos, as pastilhas de vidro caíram ou foram substituídas por outras de cerâmica. Por isso a diferença na cor e no material. O prédio também furou a parede para colocar uma porta. Vanessa defende mudanças nas políticas públicas para dar mais poder aos órgãos que cuidam da conservação do patrimônio. Eles precisariam ter verbas para direcionar aos edifícios, aos bens protegidos que precisam realmente de um cuidado maior, aqueles que estão em risco. A comunidade também tem responsabilidade nesse assunto. Na Galeria do Rock, foi a teimosia do administrador que acabou salvando a história e a arte de Buffoni. Nós restauramos pisos, tivemos que reconstruir pisos para fazer com que isso daqui tivesse vida novamente, né? E isso preservado, preserva a nossa história, valoriza a nossa vida e a nossa existência, né? Sobre o descuido com o painel do brasileiro Di Cavalcanti na entrada do edifício Triângulo, na Sé, a Prefeitura de São Paulo informou que não pode fazer nada e o proprietário é que deve fazer a manutenção. Disse também que o Compresp, que é o Conselho Municipal que cuida da preservação do patrimônio, deve ainda autorizar a reforma. Nós procuramos a construtora Setting, que é dona do terreno onde o painel do italiano Bramante Buffoni foi coberto de tinta branca, mas não tivemos retorno.